De volta, estamos no ar, ao vivo, direto da Avenida Paulista 900. Eu digo, repito e reforço, um dos endereços mais queridos da nossa cidade de São Paulo. Aqui direto da TV Gazeta, você está no Dia Azuca com muita informação importante. Por exemplo, quais são os métodos anticoncepcionais mais eficientes? Quais oferecem menos risco para as mulheres? Quais geram menos efeitos colaterais? Quais são efetivamente seguros? Dr. José Bento estará com a gente aqui, esclarecendo todas as dúvidas. Em determinadas fases da vida, talvez seja uma melhor escolha. Em outras fases da vida, talvez a melhor escolha seja outro método anticoncepcional. E a gente vai explicar isso para você em detalhes. É um bate-papo muito legal. Já mande as suas perguntas. Daqui a pouco o Dr. José Bento estará aqui com a gente. Daqui a pouco vai ter música também com a turma do Rastapé. Uma sonzeira, já mostra um aperitivo para você. Olha eles aí. Olha a turma do Rastapé. Daqui a pouco ao vivo aqui nos estúdios. Paçoca e Tapioca estão comigo. Nesse fim de semana a gente teve um papo muito sério, muito sério. A gente falou sobre doação de sangue pet, cães e gatos. Meu amigo Mário Marcondes está com a gente aqui, obrigado pela presença. Tudo certo? Prazer estar aqui de novo. Precisa estimular isso, né? A gente lembra que eles passam por processos cirúrgicos, que eles precisam de sangue. Só que a gente fala pouco sobre campanhas de doação. Eu participei de uma campanha de doação neste fim de semana, mas temos que explicar mais e tirar as dúvidas, né? É muito importante, porque o pessoal não sabe que existe a possibilidade, não sabe quem pode doar, de qual frequência para doar, então a gente vai trazer dicas importantes. Cães e gatos. Cães e gatos. Olha só, peso, depende do peso, depende da idade. A gente vai trazer todas as informações. No caso das fêmeas, tem restrições também, não pode estar esperando o filhotinho, mas ele vai explicar tudo daqui a pouquinho num bate-papo muito legal. Obrigado pela presença, meu irmão. Eu que agradeço. Bate-papo muito bacana já, vai ser o nosso momento pet de hoje. A gente sai... Paçoca e Tapioca, querem passear? Pode passear, vai passear, minha princesa, pode? Vai passear, vai curtir o estúdio, que você gosta, você também. Vão passear, vão aproveitar, que daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vocês não vão doar sangue hoje, ó. Ele adora, mano. Olha lá. Eles sabem quem gosta de cachorro, eles sabem disso. A gente tem um bate-papo muito legal com duas convidadas especiais, com a Carolina Omes e com a Marina Ganzaroli. Meninas, sejam muito bem-vindas. Deixa eu cumprimentá-las. Como vai? Seja muito bem-vinda. Olá, obrigado. Obrigado tarde. pela presença. Olha, a gente vai falar sobre termos pejorativos. A gente tem tido uma discussão na nossa produção muito legal sobre informação e a importância da gente informar o que está certo, o que está errado, o que pode ser dito, o que não pode ser dito, o que ofende, o que não ofende, o que pode estar corretamente no dicionário, mas a gente não deve usar. Tem vários termos que às vezes estão com a gente já, que a nossa avó já usava, ou melhor, o nosso avô já usava, e a gente acaba repetindo, porque nosso pai repetiu, e a gente fala, e a gente pode estar ofendendo as pessoas. Então a gente convidou essas duas feras para bater um papo com a gente. Vamos lá. A gente está recebendo a Carolina Omes, como eu disse, que é jornalista, ela é diretora executiva do Instituto Asmina, a Marina Ganzaroli, advogada, cofundadora da Defende, que é uma rede feminista de juristas. Meninas, muito obrigado. Estou feliz de ter vocês aqui. Obrigada a você. Muito obrigado. Vamos explicar, antes de mais nada. Há termos que hoje nós chamamos de politicamente incorretos. Por que usamos essa definição, politicamente incorreto? Usamos essa definição exatamente para falar desses termos, um linguajar, uma piada, algum comentário que ofenda alguém que está presente ou muitas vezes que não está presente. Mas muitas vezes esse linguajar, ele tem expressões que são dirigidas para desmoralizar, para humilhar um determinado público, um determinado grupo de pessoas. Ou seja, baseado no cabelo, no peso, na cor, na raça, no gênero, no sexo, né? Então, características normalmente utilizadas para humilhar uma pessoa, né? E que acabam ofendendo alguém. Então aí nós tratamos esses termos de politicamente incorretos. Incorretos. E a ideia do politicamente correto é precisamente tomar um cuidado para não usar esses termos que humilham, que causam constrangimento a alguma pessoa. Tem gente, muitas vezes, a gente conversava sobre isso antes do programa começar, que numa conversa houve algo assim,
acaba não se manifestando, mas guarda aquilo e se sente muito mal. E às vezes, por a gente não fazer esse tipo de bate-papo e não expor que esses termos são incorretos, eles vão perpetuando, eles vão se repetindo. O preconceito ele tá na nossa sociedade em diversas formas, né? Então a gente é machista, é racista, e isso vai sendo naturalizado na linguagem também. Então, às vezes, sem perceber, se a gente não reflete, isso passa também na maneira como a gente conversa sobre as coisas. Então, passar por tentar não ser machista, tentar não ser racista, tentar não ser gordofóbico, passa também por a gente refletir sobre os termos que a gente usa e refletir se esses termos magoam pessoas que são constantemente já diminuídas pela nossa sociedade. Como a gente passa esse tipo de informação? Por exemplo, vocês trabalham em entidades e se envolvem em entidades que estão diretamente ligadas às mulheres em busca de direitos, em busca de respeito. Como é que a gente passa isso para o resto da população? Porque nos grupos é mais fácil. As pessoas estão lá já tratando disso. Como é que a gente deixa isso mais claro para as pessoas? Sempre com mais informação, Zucca, sempre olhando. Ninguém nasce sabendo, né? A gente não nasce sabendo de tudo. Acho que o importante é legal você falar isso. É ter a humildade de sempre estar disposto ou disposta a ouvir a outra parte e a aprender. Porque muitas vezes, como você disse, era algo que o nosso pai falava, a nossa mãe falava, e a gente nunca nem viu um problema em dizer aquilo. E aí, de repente, a gente percebe que a gente está ofendendo alguém que está presente ali. Então, quando você pega determinados termos, você percebe que eles não são utilizados à toa. Quando a gente quer humilhar ou desmoralizar uma mulher, a gente acaba indo sempre para questões relativas ao corpo, ao comportamento sexual, aos direitos sexuais e reprodutivos dela, né? Então, por exemplo, fazer um quadro no programa que fala sobre métodos contraceptivos, isso é excelente, isso é maravilhoso, porque daí a gente traz informação, a gente fala com as mulheres e com os homens quais são os melhores métodos. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para uma mulher e critica o comportamento sexual dela, né? Então, a mulher que é fácil, a mulher que é pública, né? Diferentemente de como a gente olha para o comportamento dos homens, muitas vezes isso acaba ferindo essa mulher num lugar que pode prejudicá-la para sempre, né? Isso pode causar um dano, um trauma, ela vai ter medo de se relacionar com outras pessoas porque ela ficou com aquela fama, né? E isso não acontece com os homens. Ao contrário. Né? Pelo contrário. Então, por isso que a gente diz que é uma expressão ofensiva e politicamente incorreta que tem um fundamento, que é o fundamento do machismo, né? Então, a pessoa está sendo machista e politicamente incorreta, ou racista, ou gordofóbica, né? E essas expressões, principalmente relativas ao corpo, afetam muito, principalmente as adolescentes, que se olham no espelho e não se reconhecem com aquela imagem que elas veem na televisão. Que termos nós devemos a todo custo evitar? Que termos nós não devemos mais usar? Eu acho que no caso da mulher, a gente está falando são essencialmente xingamentos, né? A gente fala politicamente incorreto, mas você fala da sexualidade de uma mulher, você fala do corpo de uma mulher, acaba virando, no contexto do politicamente incorreto, um xingamento. Como é que você chama alguém de vadia e isso não é apenas politicamente incorreto, é ofensivo, é você querer legislar, é você querer dar ordem sobre o corpo e sobre a sexualidade de uma mulher. Então, acho que tudo que a gente vai querer dar regras e opinar sobre a vivência e a sexualidade e o corpo de uma outra pessoa, é melhor a gente abolir, é melhor a gente questionar, problematizar, perguntar, evitar sempre a generalização. Tá, perfeito. Mães orientando seus filhos, pais orientando seus filhos, porque a gente vai mudar isso se a gente começar a mudar lá embaixo. Com educação, com certeza. A escola tem feito esse papel? Infelizmente, não o suficiente. Muitas vezes porque a gente não tem a valorização necessária do trabalho dos professores e das professoras, que buscam, muitas vezes, falar sobre esses temas, falar sobre bullying, falar sobre violência dentro do lar, violência doméstica, né, sobre abuso, sobre discriminação, sobre racismo, e muitas vezes encontram empecilhos, impedimentos das próprias famílias ou mesmo da diretoria da escola. Mas cada vez mais a gente tem conseguido falar sobre isso, sobre bullying, sobre discriminação dentro das escolas, e isso é muito importante. Tem uma pesquisa, Zucca, da Girl Guiding, uma instituição britânica, e ela demonstra que meninas de 6 a 10 anos, 1/3 delas já se considera pressionada para ser bonita. De 6 a 10 anos? De 6 a 10 anos. Então veja como muitas vezes essas expressões que desmoralizantes sobre o cabelo, sobre o corpo, o peito ou a bunda,
bunda, ou a barriga, ou as pernas, ou a cor. Tudo isso, essa menina leva para casa, se olha no espelho, se acha feia, se acha gorda. E aí a gente tem uma série de problemas gravíssimos, como distúrbios alimentares, né, síndrome do pânico, depressão, abuso de drogas e álcool, todos esses sintomas, até mesmo ideias de suicídio, né, que são causados por esse dano à autoimagem, principalmente das meninas, porque os meninos, eles não são tão cobrados assim em relação ao corpo. Eles também são, mas as meninas são mais. Então, mas aí acontece um negócio interessante, até que minha produção, parabéns, André, um bom destaque que vocês deram disso aqui. Até quando você fala com os meninos, são utilizados como termos pejorativos comparação com as meninas, o que diminui a mulher. Então, por exemplo, se o menino não é bom de bola, fala que ele joga bola igual a menina. Você está colocando a menina numa posição inferior. Mas e aí até acho que é importante a gente discutir isso, e o movimento dos direitos das mulheres tem feito esforços muito grandes de transformar essas palavras em palavras boas. Então, tem os slogans, né? Lute como uma garota, jogue como uma garota, porque isso pode ser coisa boa. A maneira como as mulheres fazem e a maneira como as mulheres atuam e competem, elas não são não vão denegrir ninguém. Então, se a gente coloca isso, a gente tem que se apoderar dessa linguagem e transformar ela em coisas boas também. E acho que discutir isso, como a gente está fazendo agora, é essencial. Muito bacana. Olha, alguns outros termos aqui que a gente vai tomar cuidado, obviamente, com alguns por causa do horário, né? E, infelizmente, eles são utilizados. Mas, por exemplo, quando você quer dizer que uma mulher, quer colocar a mulher... O homem, se ele pega todo mundo, ele é pegador. Pegador, tal. A mulher, se ela é pegadora, já vai ficar... isso já é colocado de uma forma negativa. A mesma coisa para aventureira, para pistoleira, para cachorra, para vadia que você citou. São termos que a gente tem que riscar, não é? Com certeza. São termos que trazem, e é isso, né? Isso coloca... Por que a gente julga o comportamento sexual tanto da mulher e não o do homem, né? Na sua intimidade, na sua privacidade, as pessoas fazem aquilo que elas bem quiserem, que elas entenderem, se relacionam com quem quiserem. Mas no espaço público, apenas a mulher que é julgada. E isso tem consequências muito graves. A gente tem uma lei nova, uma lei de outubro do ano passado, Zucca, que tem sido muito importante, principalmente para as adolescentes, jovens mulheres que têm exercido a sua sexualidade utilizando dos meios eletrônicos, né? Que é a lei que trouxe a proibição de compartilhamento de imagens de nudez sem o consentimento da parceira. Legal. Ou da sua namorada, da sua esposa. Por que isso é um problema, né? Porque entre quatro paredes, aquele casal teve um relacionamento, namorou, casou, e aí o relacionamento termina, o companheiro vai lá, compartilha aquelas imagens no público, e a gente sabe, desses casos famosos de vazamento de imagens, quem que sai queimada da história, né? Quem que fica mal vista pela sociedade, quem que, né, na internet se fala mal, é sempre da mulher. Então é o comportamento sexual da mulher que está sempre sendo julgado. Se você olhar no dicionário a definição de homem público versus a definição de mulher pública... Fala sério. O homem público é o quê? Um político, é um homem bem-sucedido, um empresário conhecido. A mulher pública não. A mulher pública é uma profissional do sexo, é uma mulher fácil, uma mulher da vida. Você tá de brincadeira. O mesmo termo, só que feminino ou masculino, a mulher é tratada de forma diferente. Então, muitas vezes a gente acha, mas esse negócio do politicamente correto é muito chato, esse pessoal é muito chato. É o tal do mimimi, o pessoal chama de mimimi. Mas é fácil chamar de mimimi o que você não quer entender e compreender, né? Exatamente. Eu costumo até fazer uma piada que, assim, não é mimimi quando você vem com esse blá, blá, blá e não quer ouvir o que a gente tem pra dizer. Porque quando a pessoa não quer ouvir, também é um mimimi, um blá, blá, blá. Olha, por que não é mimimi? Né? Tem muita gente que realmente é chata, faz uma abordagem o tempo todo, tá achando problema, mas por que é importante a gente ouvir? Por que é importante a gente levantar essa bola? Porque esses termos, lá na frente, eles têm consequências graves. A gente acha que não dá nada, é inocente eu fazer esse comentário aqui sobre o corpo dela, mas lá na frente a gente olha para as estatísticas, por exemplo, de suicídio entre as adolescentes e a gente percebe que não é tão simples. Hoje o Brasil é o 5º país do mundo em assassinato.
assassinato de mulheres. A gente tem, apesar de ter a Lei Maria da Penha, a gente tem uma situação de violência contra a mulher no Brasil que é gravíssima. Assim como quando a gente fala de violência sexual, a gente está falando basicamente de violência contra criança e adolescente. 70% dos estupros no Brasil são cometidos contra menores de 17 anos e mais de 50% contra menores de 13 anos. Então, quando você olha para aquela menina, e por que ela tá com um shortinho, tá com um topzinho, aí vem aquela história da novinha, mas então ela vai no baile funk, olha só, né, cachorra, isso é um problema, porque daí você vai olhar para essa menina e ela tem quantos anos? 17, 18, 19? Ela tá começando... 12, 13, ela tá começando a descobrir o corpo dela, a descobrir a sexualidade dela, e aí enxergada como uma mulher adulta pela sociedade, né, em torno dessa ideia da novinha, da ninfeta, da lolita, a sua sexualidade é colocada num lugar muito antes do tempo, e muitas vezes isso ocasiona violência. Por que eu digo isso? Para você ter uma ideia, uma vez eu participei de uma audiência, precisamente de uma situação de violência sexual. Né? Era um senhor de mais de 67 anos, ele era avô, e ele abusou desta menina dos 4 aos 10. Sabe o que ele disse para o juiz, Zucca? Ele disse o seguinte, ele falou assim, ela ficava passeando de shortinho em casa na sala, como uma... e aí usou uma expressão chula, uma expressão baixa, uma vagabunda, uma mais chula que essa, que eu não vou dizer aqui, mas vocês conseguem imaginar, basicamente disse que a menina de 4 anos era uma profissional do sexo, né? Então veja, é uma expressão, mas é só uma expressão. Ele usou exatamente este termo como justificativa para abusá-la, na frente do juiz, na audiência. Então veja, às vezes pode ser um termo inocente, uma piada que foi da boca para fora, mas isso alimenta a ideia de que existe um lugar para a sexualidade das mulheres e existe um outro lugar para a sexualidade dos homens. E esse é o problema. Como está hoje a legislação? A legislação é boa na avaliação de vocês? Acho que ela evoluiu muito. A Marina acho que é mais especialista que eu para falar desse assunto, que ela é advogada, mas eu só queria retomar um ponto que ela leva aqui, que é a questão da novinha, da cultura do funk. Eventualmente, eu acho que as mulheres se apoderam de palavras como a vadia, existe a marcha das vadias que uma parte do movimento feminista realiza, existe as mulheres que são feministas e curtem dança funk, e aí acho que também a gente tem que tomar cuidado para que esse policiamento em torno dos termos não vire desculpa para que se pratique violência contra mulheres que eventualmente estão exercendo seus direitos de se apoderar de termos também. Não, mas espera aí, vamos lá. Isso que vocês falaram, vocês tocaram num ponto agora muito importante, foi muito discutido até nos últimos dias. Teve uma postagem na internet, aí gerou uma confusão em relação a isso, especialmente falando sobre funk e sobre termos que são utilizados. Vocês dois tocaram nesse ponto. Esse tipo de manifestação cultural prejudica antes do momento de você assumir o termo, porque demora para você assumir o termo e transformar ele num termo de força. Até isso acontecer, em geral, quando você utiliza demais isso, essas manifestações diminuem a mulher? Eu acho que depende. Acho que esse é um tema espinhoso. Mas é bom, é importante falar. É super importante, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado para não cair num falso moralismo, né? Porque também muito dessa crítica que existe ao funk, ela vem carregada de racismo, de classismo, porque é uma manifestação musical, cultural, popular, principalmente das periferias, né? Então vem com né? Existem pessoas que estudam isso no direito, inclusive a criminalização do funk ou dos bailes funks. Então acho que aí a gente tem dois debates diferentes. Uma coisa, né, é você olhar para isso como uma manifestação cultural, genuína, popular, né, em que jovens se divertem e exercem a sua sexualidade com consentimento, com livre-arbítrio, tudo bem. Isso é uma coisa. A outra coisa é a gente olhar não só para o funk, mas para todas as músicas que são pejorativas com a mulher e que tratam a mulher de uma determinada forma. O sertanejo também tem muito disso, viu, Zucca? Mas você já vai falar, deixa eu só te interromper e complementando. Pra gente dividir as coisas, eu concordo com você. Uma coisa é a manifestação cultural e ela é importante. Muita gente que defende o funk diz o que está sendo falado no funk é o que se vive na periferia. Então eles estão botando para fora a realidade deles.
Então não adianta você querer dizer que eles tratem o mundo de outra forma, porque é aquilo que eles estão vendo. Então quando a gente não quer ouvir ou a gente se incomoda de determinada forma, a gente não está querendo ver o que acontece lá. Isso é uma coisa, e eu entendo isso, entendo essa manifestação de quem defende isso. Eu tô focando especificamente no lance dos termos, que é o nosso foco aqui. A gente pode fazer uma manifestação cultural, qualquer ela que seja, tomando cuidado com os termos. É nesse ponto que eu quero chegar. Até o limite da apologia ao crime, da disseminação da violência, do racismo. Por exemplo, vamos lembrar de um caso que foi judicializado. Daquele caso da música do Tapinha. Isso. Que falava que um tapinha não dói. Esse foi um caso que levamos para a justiça. Por quê? Porque aí temos um problema. Temos uma música que diz que incentiva a violência. A gente tem um problema muito sério de violência doméstica dentro do Brasil. Então, essa música especificamente foi judicializada e a justiça entendeu que tinha que ser retirada de circulação e que a gravadora tinha que pagar uma multa para os serviços de acolhimento à vítima de violência. Agora, outras músicas que falam da sexualidade, eu acho que realmente é caso a caso, né? A gente tem que ver o contexto da música e não é só no funk. Por exemplo, tem música no sertanejo que diz que vai olhar o celular, se não quer dar o celular é porque tá traindo. Já viu essa música? Não. Não quer dar a senha do celular é porque tá traindo. Poxa, que tipo de controle, de ciúme possessivo é esse que você tem que me dar o seu celular e eu tenho que ter acesso livre às suas redes sociais, ao seu e-mail privado, às suas correspondências privadas, né? Então, isso numa música de sertanejo. Então, eu acho que é caso a caso, acho que a gente tem que tomar o cuidado de já não ir com o moralismo direto, né? Acho que tem que ter esse cuidado, mas sempre de não reforçar esses estereótipos, né? Não reforçar os estereótipos do corpo, os estereótipos relativos à sexualidade, mas também sempre com cuidado de não reforçar esses estereótipos sociais e de classe. Infelizmente, não tem uma saída fácil. Não tem uns termos que a gente vai proibir e falar, agora tá resolvido o machismo, tá resolvido o racismo, é só não falar essas palavras, aboliu, tirou do dicionário. Não funciona assim, porque não basta, é uma questão da gente discutir onde que a nossa sociedade é preconceituosa, onde ela é violenta, porque a gente não está falando só de preconceito, a gente está falando de palavras que representam um preconceito e que gera violência no nosso mundo. Um processo então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma música que eu acho muito bonitinha. É um funk baiano, e aí ele fala, usando a palavra novinha, que é muito polêmica, porque é muito associada a essa questão da pedofilia. Ele fala assim, primeiro que ele tá pedindo, chama Me Libera Nega, ele tá pedindo pra mulher dele liberar ele pra ele ir pro rolê, pra balada, não sei. E aí ele fala assim, você é novinha... Tá pedindo Vale Night. Exato, e aí ele fala assim, você é novinha, eu sou também, quando tu tiver idosa eu vou te amar também. É preconceituoso? É pedofilia? Gente, a gente tá falando de duas pessoas da mesma idade, que são novinhas, que pegaram... O artista pega esse termo e ele usa isso como um elogio, como uma coisa, como uma forma de dizer que eles vão ficar juntos a vida inteira, inclusive. Né? Como é que eu vou dizer que não pode usar novinha? Ou seja... Não tem resposta pronta. Nesse caso, o problema não seria o termo. Nesse caso, o problema não seria nenhum. É uma música bonitinha. Eu acho que é o caso a caso. Eu acho que é importante a gente estar com a mente sempre aberta para discutir. E é isso, né? Como que aquilo ofende? Ofende no limite do constrangimento do outro. Né? Como é que eu sei que aquilo ofende? Se uma pessoa se sentiu constrangida com aquilo, então aquilo é ofensivo. Né? A pergunta é muito simples. A pergunta não é feita para quem fala a piada. A pergunta é feita para quem a recebe. Então, se eu me senti constrangida, se naquele momento eu olhei para o meu próprio corpo e me questionei se eu estava dentro do padrão, então muito provavelmente esse comentário foi um comentário politicamente incorreto. Então vamos lá. Então agora vamos ajudar as mulheres que estão passando exatamente nesse lugar aí que você falou. Exatamente nesse lugar. Elas têm ouvido coisas no ambiente de trabalho, na escola ou na própria casa. O que elas fazem? Vamos orientar, vamos dar uma força agora para essa mulherada, para que elas ajudem, quando estiver dentro da casa delas, a ensinar, e quando estiver no ambiente de trabalho, a puxar a orelha. Me ajuda. Por exemplo, se for uma questão relacionada ao corpo, eu acho que a primeira... Eu sempre trato com pergunta, eu não vou ofender o outro de volta, se ele me ofendeu. Tá, então, claro. Porque se é um comentário sobre o corpo, eu vou perguntar para a pessoa por que o meu corpo incomoda tanto. Perguntar para ela se ela se sente, por exemplo, que o tempo inteiro eu tô também questionando o corpo dela, que eu tô querendo opinar sobre o peso ou sobre se ela vai na academia, sobre o que ela come ou não. E, assim, realmente, acho que nesses momentos o diálogo e a pergunta honesta é o melhor caminho.
E aí, esperar que o outro esteja aberto também. Nem sempre, infelizmente, nem sempre na nossa sociedade, o outro está aberto para esse diálogo. Muitas vezes, se vier direto com o mimimi, talvez seja mais difícil. E aí tem que se preservar também. Se está muito doloroso, nem sempre a gente consegue fazer, falar na hora. Tem que se preservar também. Não tem que se sentir na obrigação de rebater, de ter os melhores argumentos, porque senão vira mais uma pressão sobre essa mulher. Você começa a ficar Mas cansado. se cercar, mas de repente, só de você se cercar de outras mulheres, se naquele momento você não pôde conversar sobre, conversa com a sua amiga, fala, poxa, fulano me disse isso, me magoou, você acha que é coisa da minha cabeça? Provavelmente essa mulher vai falar, nossa, outro dia me disse isso também. E aí nisso é assim, porque individualmente é muito difícil a gente fazer essa discussão, porque fica muito do tipo, você é muito sensível, você se magoa fácil. E não, se a gente vê que tem outras mulheres se incomodando e que aquela pessoa especificamente já falou dessa mesma maneira ofensiva para outras, fica mais fácil eventualmente até levar isso para um RH, se for numa empresa. Se for um relacionamento, perceber que esse relacionamento não é um relacionamento saudável, que ele pode estar sendo abusivo ou se tornando abusivo. Então, acho que começa por aí, né? Acho que começa por aí, né? Acho que medidas, né, são muitas das medidas que você pode tomar dependendo da gravidade, né? Tanto com o RH da sua empresa, com a gestão de pessoal, dentro de um relacionamento, ou mesmo uma relação de vizinhos, né? Um crime contra a honra, difamação, injúria, calúnia. Mas acho que o mais importante é, primeiro que muitas vezes a mulher não consegue, até porque nós, Luca, não fomos educadas para isso. Né? A gente sempre foi educada para receber elogios, agradecer, aceitar, pedir desculpa, pedir licença. Né? Então, muitas vezes, a grande maioria das mulheres não consegue responder na hora. Mas ela sente aquele desconforto, aquele incômodo. Quando ela chega em casa, ela sai daquele ambiente, ela sai daquela rodinha, ela começa a entender, não, acho que foi aquilo. E muitas vezes a gente fica com essa impressão, nossa, será que foi bobagem da minha cabeça? Será que ele falou isso mesmo? Será que foi dirigido a mim? Será que, bobagem, né, politicamente correto, isso foi só uma piada, foi... E aí, quando você conversa com outra mulher, né, e você pergunta, nossa, fulano me falou isso, eu me senti um pouco constrangida na hora, você acha que eu tô... O que você acha? Eu acho que esse é o primeiro passo. E muitas vezes também conversar com os homens. Esse é um passo muito importante. Isso é legal. Então, você conversar com a sua amiga e aí pegar um colega, que é um colega comum dessa pessoa que fala sempre, faz piadas machistas, né, desmoralizantes, conversar com ele, fulano. Poxa, a gente estava conversando e Beltrano, ele sempre é muito agressivo, ele faz umas piadas muito desmoralizantes. Fala que não deveria. Você tem que dar um toque nele e muitas vezes levar para o pessoal também. Né? Legal. Quando você estiver mais pronta para uma próxima situação, virar e perguntar, poxa, fulano, você gostaria que falassem isso da sua irmã, da sua esposa ou da sua mãe? Um pouco pesado esse comentário, né? Acho que a gente vai desenvolvendo algumas formas de acessar sem ser grossa, sem se devolver na ofensa, muitas vezes até na piada, né? Com o tempo a gente vai desenvolvendo formas de quebrar um pouco isso. Nossa, mas então quer dizer que você é o grande garanhão, perfeito, né? Você não tem nada para reclamar, você tem um monte de mulher fazendo fila na sua porta. Nessa hora que você fala isso, todo mundo já dá risada, porque é óbvio que o cara não tem mulher fazendo fila na porta do cara. Muitas vezes, né, o cara que fala isso é um cara que tem problemas com a própria sexualidade, né? Então, acho que um pouco buscar essa chave, mas o mais importante, conversar com outra mulher. Conversar com uma mulher da sua confiança sobre o que está acontecendo. E pedir ajuda, né? Acho que conversar é sempre o primeiro passo com uma outra mulher da sua confiança. Muito bom, olha, eu adorei receber vocês, muito obrigado pela presença. Carolina Homes, que é jornalista e diretora executiva do Instituto Asmina, Marina Ganzaroli, advogada, cofundadora do Defende, rede feminista de juristas. Como as mulheres e as pessoas que querem mais informações ou querem ajuda encontram vocês? A revista Asmina tem um site onde a gente produz reportagens, colunas e publica depoimentos de leitoras sobre todas as questões que envolvem gênero, ou seja, tudo. E a gente também tem um aplicativo de enfrentamento à violência contra a mulher, que tanto as mulheres que estão sofrendo um relacionamento abusivo quanto mulheres que podem ajudar, podem baixar. Ele chama Penhas, está disponível nas duas plataformas. Chama Penha? Penhas. Em homenagem à Lei Maria da Penha e à Maria da Penha. E o site? E o site é asmina.com.br. Asmina com Z, certo? Asmina com Z, tudo junto, sem o S no final. E a gente também está em quase todas as redes sociais. Muito obrigado.
Zucca, querido, muito obrigada pelo convite. A Rede de Feministas e Juristas está à disposição. A gente presta orientação jurídica gratuita para mulheres LGBT em situação de violência no Brasil inteiro. No Facebook, Defende com M de Mulher. No Instagram também, Defende com M de Mulher. O meu Insta é o @mariganzaroli. E o da Comissão da Diversidade da OAB, da qual eu estou presidenta no momento, @diversidade_OAB-SP. Muitíssimo obrigada e uma ótima semana. Eu que agradeço pra gente, olha, que bate-papo legal. A gente vai voltar, sempre a gente vai falar sobre isso aqui. O nosso objetivo é ensinar, dividir, mostrar que a gente pode mudar isso. E com informação, eu garanto pra você que a gente consegue, a gente chega lá. No próximo bloco tem um bate-papo bacana sobre doação de sangue pet. Cães e gatos, será que o seu cão pode ser doador? Será que tem tipos diferentes de sangue? Será que tem sangue tipo A, tipo B, tipo AB pra cachorro ou pra gato? Será? Eu não sei. Vamos descobrir depois do intervalo. Até já. Estamos de volta, né, Paçoca? Voltamos? Estamos no ar de novo? Ah, é! Vamos ver o que a galera tá falando nas nossas redes sociais. Deixa eu ver os comentários. Olha a Helena Heloísa. Amando o assunto de hoje, devemos ter muito cuidado com o que pensamos e mais ainda com o que falamos. Mais amor e respeito, ninguém é dono da verdade. Helena, é isso aí. É isso mesmo, meu amor. Por isso que a gente tem feito esses bate-papos aqui. Por isso que a gente está conversando a respeito dos termos que a gente pode usar. A gente não sabe. A sociedade está mudando. E às vezes você usa no dia a dia um termo que ofende muito outra pessoa. É isso mesmo, vamos continuar, tá? Vamos falar de outros assuntos, falamos das mulheres, já falamos dos homossexuais, vamos falar de um monte de gente, vamos falar de todo mundo, para que todo mundo seja respeitado. É isso que a gente quer, tá bom? Cris Batista, mulheres na liderança, assunto que deve sempre estar em pauta, porque continuamos lutando por isso. Show, Zucca. Obrigado, Cris. Olha, eu adoro quando o pessoal faz isso, ó. Pode fazer, ó, faz a tua fotinho assistindo o programa, a tua foto com o programa lá no fundo, é legal isso, ó, a gente vê o que você tá assistindo, o que você tá gostando, é importante pra gente valorizar você e os temas que são do seu interesse, tá bom? Obrigado, valeu, olha a Érica, oi Zucca, seu programa é sensacional, seu astral contagia, obrigado amor, adoro pessoas que têm essa vibe, amor como você, eu sou feliz, eu me divirto, viver é bom, agradeço todo dia quando eu acordo, mais um dia, vamos que vamos, não é? Olha a Eva, Zucca, esse é o meu Paçoca. Paçoca, velho, não conhecia o seu quando escolhi o nome, mas adorei a coincidência, adoro o programa. Paçoca, é um Paçoca gato, velho, se liga. Isso mesmo, fala sério, cara, tá brincando. É, parceiro. Obrigado, Eva, lindo o seu Paçoca. Os dois estão... A pista tava aí também? Foi dar um rolê? Foi passear um pouco, foi? Vamos fazer o seguinte, sabe o que tem agora? Momento Pet, roda a vinheta. Momento Pet. Oferecimento Veste Casa Mega Loja. Entre, a casa é sua. Muito legal, um beijo pra galera da Veste Casa, daqui a pouco a gente conversa mais. Aliás, eu fiz um post muito legal hoje, depois você olha, tá lá no Instagram da Tapi, @LadyTapioca, sobre as mantinhas. É, mantinhas, né, meu amor? Terça e quarta tem desconto nas mantinhas, R$15 a mantinha lá na Veste Casa. Fiz um post, olha lá no Leite Tapioca. Né, meu amor? Você gostou da mantinha, né? Gostou da mantinha? É, mantinha boa, né? É boa, a gente vai falar sobre isso. Meu amigo querido, vamos falar agora sobre doação de sangue dos animais. Mário Marcondes é veterinário, tá aqui com a gente e é sempre uma alegria te receber. Muito obrigado. Vamos lá. Falta sangue para animal no mercado como falta pra gente? É, falta sim. E o pior é que as pessoas realmente não sabem que o animalzinho pode doar sangue, então é muito pior que o ser humano, né? Porque ainda existe, se fala muito... A gente sabe, mas não vai, né? E no caso dos bichinhos, o pessoal nem sabe. Nem sabe, Então é importante falar para as pessoas saberem que podem doar. Normalmente os pequenininhos assim não podem por causa do tamanho, tá? Né? É ideal cães com aproximadamente 30 quilos, então são os maiorzões mesmo, né? Tá então bom. aí isso acaba sendo restrito a um grupo mais restrito de animais. Tá, né? então passou de 25 quilos, mas mais pra cima aí já pode. Já pode. Tá, idade, disso. qual que é a A restrição? idade adulta de 1 a 6 anos de idade, Tá. né? Não pode estar prenhe, né, o bichinho. Não pode estar esperando o filhotinho. Fêmea, né? Nem amamentando. Nem amamentando, né? Tá. O ideal não. E é importante a conscientização porque eles precisam, assim como o ser humano, eles sofrem traumas, então tem emergências, o animal que chega claro. sangrando,
parte de cirurgias muito prolongadas, que vai perder muito sangue, você utiliza sangue, né? A parte de doenças mesmo, como doença do carrapato, que pode ter sangramentos, uma anemia importante, você consegue, com a transfusão de sangue, fazer com que o animal ganhe tempo para ir tratando esse parasita e possa ir se recuperando. Né? Olha, que interessante isso. Para recuperar a parte da anemia, né? Anemias mais graves. Então é muito importante para eles, né? E precisa a população ter essa consciência, porque tem animaizinhos que têm um perfil adequado para doar e que podem ser doadores constantes, inclusive, de bancos de sangue. Né? Constantes, você diz de quanto em quanto tempo? A gente preconiza aí cada 30 dias. Tá. Né? Uma vez por mês pode doar? Pode doar com tranquilidade. Quanto normalmente doa? Né? Quanto normalmente, um animal por volta de 30 quilos, 400, 450 ml de sangue. Tá. O gato, 3 quilos aproximadamente o tamanho dele que pode doar. Tá. E aí mais ou menos 100 ml, é menos. Menos, né? tá. E a idade do gato? Idade do gato é a mesma coisa, de 1 a 6 anos. Ah, né? tá. E aí eles não podem estar anêmicos, né? Então o hematócrito, que a gente fala que é um examezinho que dá no hemograma, por volta de 40% para poder doar o sangue, né? É feito um check-up antes. É feito um check-up. E sempre importante, por isso que tem muitas pessoas que gostam, porque acaba fazendo um check-up e vendo também se a saúde do animalzinho doador está bem. Isso é legal. É então se você for a um banco de sangue, o teu animal vai ser examinado para ver se ele está apto, consequentemente você vai saber se está tudo bem com ele. Exatamente. E igual o ser humano vai sair com um check-up. Então é testado as principais doenças infecciosas desses animaizinhos, né? No cão, diroflariose, a doença do carrapato. Você tem que testar, porque senão esse sangue pode carregar essas doenças para o receptor. Tá. Né? O gato tem a AIDS felina também, né? Que é testada, a FIV, né? Você tem micoplasma, tudo isso é testado em exame de sangue. O animal está saudável, aí você consegue fazer a doação para poder ajudar esse outro animalzinho que está precisando. Por que os pequenininhos não podem? Não pode porque a gente precisa para uma bolsa de cão aproximadamente 400 ml. E tem muito aí não dentro. consegue tirar a quantidade suficiente para você ter para essa bolsa. Entendi. Né? Seria uma bolsa muito pequenininha para proporcionar. Que não vai resolver. Que não vai resolver. Tá. Aí você precisaria de uma maior quantidade para você fazer a transfusão, né? Tem tipos sanguíneos diferentes, que nem a gente? Tem, eles têm. O cão tem uma variedade muito grande de tipos sanguíneos. É mesmo? Os principais são 6 tipos. Né? Sério? Que legal. Que é mais do que o homem, né? Então a gente chama, é uma sigla que é DEA, e aí tem numerações. Tá doando ali, ó. A gente tá mostrando umas imagens da doação de sangue, olha lá. Isso, é bem simples, você pode. Normalmente é feito por essa veia do pescocinho. Tá. Né? Dói? Não dói, como se fosse uma vacina, né? Só picadinha. E aí o animal fica junto com o dono, normalmente, para ele ficar quietinho, vai retirando esse sangue e ir direto na bolsa. Né? Aí a bolsa é homogeneizada para esse sangue não coagular, vai mexendo. Ela tem um anticoagulante dentro, que é mais ou menos para essa quantidade de 400, 450 ml de sangue. Né? O gatinho também é a mesma coisa, do pescocinho, só que como ele é pequenininho, aí você vai tirar no máximo 100 então, ml. 100 ml. Né? E os gatos também têm tipos sanguíneos, só que é mais parecido com a sigla do homem, que eles têm o sangue A, o B e o AB. A, né? B são e AB. 3 tipos. E o cão eles são incompatíveis também? Então, por exemplo, vai ter que fazer uma transfusão e um gatinho que está passando por uma cirurgia, ele é A, ele vai só poder receber o A ou o AB, por exemplo? No caso do gato, sempre é importante testar. Todos é importante fazer o teste de compatibilidade que a gente fala. Então pega uma amostra de sangue do animalzinho que vai receber o sangue e pega uma amostra da bolsa. E aí é feito um teste para ver se é compatível. Esse é o ideal. No Brasil, o que mais se faz no hospital é isso. Né? No caso do cão, existem 3 tipos que são doadores universais. Olha, que legal! Então, nos Estados Unidos, a gente só tem um, eles têm 3. E nos Estados Unidos eles são testados e eles são os candidatos principais para doar o sangue sempre, porque eles são sangue que dificilmente vai causar qualquer tipo de reação em quem receber. Né? Então nós temos 6 tipos de sangue caninos, é isso? Exatamente. E aí a raça pastor alemão, que é curioso, 50% deles tem esse tipo de sangue que é doador universal. Né? Então é uma raça interessante para se fazer doação
porque você tem metade delas com a genética para esse tipo de sangue. Olha que legal, então se você é tutor, você tem um pastor alemão, saiba que você pode salvar muitas vidas. De repente, teu cachorrão aí pode dar um passeio uma vez por mês, doar um sangue, já fazer um check-up e ainda salvar muitas vidas. Já o gato tem esses 3 tipos, que é o A, o B e o AB. Tá. Não tem essa coisa de ser doador universal, sempre testar, mas o que a gente sabe dos gatos é que a maioria dos gatos é tipo A. Então, no caso dos gatos, o siamês, o mais frequente tipo de sangue do siamês é o A. Tá. Então, ele é um candidato também a ser no mundo felino a ser um doador. Né? Tá, e respeitando essas regras que você falou, de peso, de idade, no caso das fêmeas, não está esperando filhotinho, não está amamentando, qualquer cão de qualquer raça ou SRD, qualquer cão pode doar? Pode, qualquer um pode doar. Eles têm que estar saudáveis, né? Não estarem anêmicos também, além da idade, do peso. Tá com 40% de hematócrito, que é um índice que a gente vê no hemograma para ver se tem anemia, para que esse sangue não faça falta para ele, essa retirada de sangue, né? Porque ele precisa desse sangue para oxigenar os tecidos. Se ele não tiver anêmico, ele não vai ter problema nenhum de doar o sangue, né? E aí a gente deixa eles bem hidratados, alimenta, assim como no ser humano. Igualzinho. Pode alimentar em seguida para o animalzinho. Se der uma fraqueza, uma coisinha depois, que às vezes até a gente tem também e tal, com eles pode acontecer, mas você alimenta e resolve rápido. Resolve rápido, é tranquilo, não causa mal nenhum se o animal for saudável. Por isso é importante fazer um check-up antes, para evitar de transmitir doenças também para o receptor. Né? Perfeito. E existem bancos de sangue, né? Gato normalmente gato se pega candidatos para doar para aquele paciente, porque dificilmente se encontra em banco de sangue. É mais difícil, né? É mais difícil. Então, normalmente a pessoa tem mais de um gato ou conhecem pessoas que têm gato. Pede ajuda para o amigo. Pede ajuda e faz o teste de compatibilidade, escolhe um gato e faz a doação. Tá. Né? Cão já existe bem mais padronizado a parte de banco de sangue, né? E aí a gente vai testando, escolhe uma bolsa compatível. Né? Tá. Onde a gente encontra essas coisas pra gente poder doar? Se a gente quiser, vamos supor, minha amiga tá assistindo a gente, ela tem um gatão bonitão lá, um siamês, falou, peraí, eu quero que meu gatinho seja solidário. Sempre em hospitais veterinários, que é o local onde tem bancos de sangue. Por exemplo, vocês têm lá? Nós temos banco de sangue lá. A gente pode receber doação de sangue e bancos de sangue veterinário, que não são hospitais, mas que têm estoques de bolsa de sangue. Também tem muitos canis de criação que acabam doando, que acabam fazendo check-ups periódicos, e aí os proprietários desses canis acabam fazendo uma boa ação de doar para esses bancos, né? Mas é importante a população estar envolvida também, porque tem períodos, assim como a medicina humana, que também a gente tem mais emergências, principalmente final de ano. Muito acidente. Os animais que se abandonaram. E aí você tem uma demanda maior de sangue, então é importante estar atento para poder contribuir, né? Normalmente falta sangue? Normalmente pode acontecer de faltar, né? Mas a gente tem um estoque sanguíneo no nosso hospital, por exemplo, que sempre está repondo e sempre tem que ter para poder estar pronto para emergências, né? E aí a gente consegue de doação ou de clientes ou de banco de sangue, sempre tem que ter, né? E o ideal seria, então, agora, pensando nisso que você me falou, o ideal seria a gente aumentar um pouquinho a doação dos gatos, então, né? Seria também. Porque isso acaba virando um problema. Acaba virando um problema. Eles são menorzinhos, né? Tem que ter sempre aqueles acima de 3 quilos, né? E a quantidade de sangue menor. Então, o gato hoje é um pouco mais difícil de conseguir a transfusão, mas nada impossível. A gente consegue fazer o teste de compatibilidade e aí eles se recuperam para poder tratar uma doença prévia, se recuperar naquele período que está faltando hemácia ali, que eles precisam de oxigenação e poder depois estabilizar o quadro, né? Muito legal. Olha, o Mário Marcão sempre traz informações muito bacanas pra gente. Fiquei muito feliz a gente poder falar sobre isso, viu, Mário? Porque é importante a informação para as pessoas. Então vamos lá. Você tem um cãozinho, ele pesa mais do que 25 quilos, está na idade adulta, já não está um senhorzinho, nem é um bebê. Se for fêmea, não está amamentando, nem tem filhotinho, pode doar e deve, você vai ajudar. A mesma coisa para os gatinhos, também está na idade adulta, tem o peso adequado, também pode e deve doar, você vai ajudar muita gente. Então procure os bancos de sangue PET ou os hospitais veterinários, que você vai fazer com certeza absoluta uma boa ação. Como é que o pessoal
encontra lá? Por exemplo, quem quiser ir lá doar hoje no Hospital Sena Madureira, faz como? Me dá o caminho. A gente tem o site, que é o senamadureira.com, aí o pessoal pode encontrar endereço nas redes sociais e colaborar nesse sentido. Adorei. É sempre bem-vindo. Obrigado, meu amigo. Que legal, muita informação legal. Aprendi. 6 tipos de sangue, então? 6 tipos de sangue, Caraca, são os principais. Paçoca, qual será o seu tipo de sangue? Tá vendo? Tem que descobrir Vamos descobrir agora. Vamos descobrir o seu tipo e o seu tipo. Agora eu quero saber. Eu quero saber. Sua mãe é O positivo, eu sou A positivo. E vocês, hein? O que será que vocês são, hein? A gente vai descobrir. Obrigado, Mário, adorei. Gente, olha que bacana isso. Esse bate-papo, esse quadro, nosso Momento Pet, é um oferecimento da turma do Espaço Mais Pets da Veste Casa Mega Loja. É a sua chance. Lá você encontra uma variedade de produtos de higiene, ração de qualidade, preço de fábrica. Olha, eu vou colocar agora na tela para você uma dica especial. Eu quero que você preste atenção. Olha isso aqui, põe na tela pra galera. Olha este colchonete pet. Olha isso, dá só uma olhada. Olha o preço ali no canto direito do seu vídeo. A partir de R$ 69,90. Aí você fala, Zuca, isso é muito barato. Aí você olha um pouquinho embaixo e vai ver. Peraí, como é que paga isso? Como é que paga? 10 de R$ 6,99. Cara, é sério. Fala sério, cara. Não existe isso, não existe. Eu fui lá na Veste Casa com o Paçoca com a Tapioca, eles se jogaram nesses colchonetes, eles amaram, gente. Além de ser super confortável e quentinho no inverno, é importante, é impermeável, protege de derramamento de líquido, no xixizinho que pode escapar, é muito legal. Tem nos tamanhos P, Paçoca e Tapioca, M, um pouquinho maior, G e GG. Se você tem o São Bernardo, você vai ter um tapete para ele lá também, não vai ter problema. Seu pet vai ficar muito feliz com esse presente. O Paçoca e a Tapi garantiram o deles, agora falta você. É sério, vá conhecer, o espaço deles é muito legal. Nesse fim de semana tem inauguração em Sorocaba, no interior de São Paulo, da loja nova. Outros produtos você fica conhecendo acessando o site vestecasamegaloja.com.br. Clica na seção Pet Shop. É isso aí, Tapioca, eu sei. E tem que olhar o Instagram da Tapioca hoje, porque eu sei, Tapi, eu sei. Porque ela mostrou hoje as mantinhas no Instagram dela. Ela quer falar que ela mostrou as mantinhas lá da Veste Casa. Eu sei, Tapioca. A gente vai mostrar as mantinhas, não se preocupe. Eu sei disso, fica tranquila. Ó, tenho certeza que você vai adorar. Veste Casa Mega Loja, tem tudo pra sua família, tem tudo pra sua casa, tem tudo pro seu pet. Vá lá visitar. Sabe o que tem agora? Tem música. Você já começou a ouvir? Começou a ouvir? Daqui a pouco eu converso com eles. Sobe som com o Rastapé! A lua quando brilha falo de amor. No gingado desse shot sinto teu calor. À noite acordado sonho com você. Yeah, yeah, yeah. O som ligado e fico perturbado sem ter o que fazer. E tento sair dessa rotina. Não quero não um colo de mamãe. Só quero um colo de menina e pouco a pouco conquistar teu coração. E tento sair dessa rotina. Não quero não um colo de mamãe. Só quero um colo de menina e pouco a pouco conquistar seu coração. No outro dia a gente se vê. Vou pra um lugar que lembre do sertão e canto um shot pra te convencer. Vou te ensinar como viver é bom. E amar até quando Deus quiser. Amar até quando Deus quiser. A lua quando brilha falo de amor. No gingado desse shot sinto teu calor. À noite acordado sonho com você. Yeah, yeah, yeah. O som ligado e fico perturbado sem ter o que fazer. E tento sair dessa rotina. Não quero não colo de mamãe.
Só quero colo de menina e pouco a pouco conquistar teu coração. E tento sair dessa rotina, não quero não colo de mamãe. Só quero colo de menina e pouco a pouco conquistar teu coração. Num outro dia a gente se vê, vou pra um lugar que lembre do sertão e canto um shot pra te convencer. Vou te ensinar como viver é bom. De amar até quando Deus quiser. 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 Amar até quando os dois quiser. Amar até. É o Rastapé! Que alegria, Jorge Filho, seu Jorge, Tico e Maza. Obrigado pela presença. Boa tarde, imagina. Que alegria ter vocês aqui. Imagina, a alegria é nossa que tá aqui. Coisa boa, que coisa boa. Obrigado, gente. Que sonzeira boa pra animar a gente. É, a energia do forró, a energia positiva, né? É muito bom, não é? Ah, gostoso demais viver fazendo esse ritmo, que é um ritmo super brasileiro, né? Super brasileiro e que mexe com a alegria das pessoas, né? É impossível, você olha nos bastidores, é impossível. Qualquer pessoa começa a rolar um forrozinho, todo mundo, mesmo que não seja, né? Você repara? Todo mundo seja só o pezinho. Mesmo eu que sou mais durinho assim, você se empolga, não tem jeito. É. Mas o importante é se mexer mesmo, não importa, não precisa ser o melhor dançarino, o importante é dançar, né? Quanto tempo de estrada? 20 anos, fazendo 20 anos esse ano, 20 anos de carreira, hein? Isso é muito bom, né? Bom demais. Trabalhar em família, né? É bom pra caramba. Todo mundo família aí? Meu pai, meus irmãos. Tem também o sobrinho também que... O neto do seu Jorge, que já tá tocando também acordeon, já tá com a gente também. Que coisa boa. Família toda aí trabalhando com a gente. Isso é muito importante. O forró se reinventa. Às vezes ele tem uma... Por exemplo, vocês gostam de uma pegada... Eu vejo que vocês gostam de uma pegada às vezes mais urbana. Tem essa reinvenção? O tempo todo, o forró... Inclusive a gente faz desde vai lá embaixo na música raiz, né? Bebe de Luiz Gonzaga, Jaques do Pandeiro e entre outras estrelas, e aí nós fazemos o nosso próprio som, né, com letras mais atualizadas, com um som mais de hoje, né, então vai sempre se transformando. Precisa disso, né? É importante. Até para você poder trazer a nova geração, geração conhecer, e se tiver, porque tem tanta coisa sendo oferecida aí, né, pra garotada, então é legal a gente oferecer um pouco da nossa música, mas agradando eles de um jeitinho assim, não é não? Tá aqui, ó, a gente toca coisas que meu pai ouvia, né, que aprendeu lá quando era criança, e tá aqui nós aprendendo e fazendo músicas contemporâneas do nosso tempo, isso é bacana. Vamos tocar mais uma? Com muito prazer. Que coisa boa. Mais Rastapé pra nós! Contando as horas, fica mais um pouco, não sai agora, eu fico louco, contando as horas, e passa o tempo, cada segundo, e o sentimento fica mais profundo, contando as horas, não quero acordar e ver que você não está, e o relógio parar, contando as horas, e o relógio parar, contando as horas, contando as horas, clareio o dia, sinto a sua falta, essa alegria,
que você não está e o relógio para. Contando as horas. E o relógio para. Contando as horas. E o relógio para. Contando as horas. E o relógio para. Aê, isso é muito bom, isso é bom demais. Música nova do Rastapé, Contando as Horas, que tem um clipe também no YouTube. Tá no YouTube? É, uma animação que passou, acho que deve ter passado um trechinho aqui. Qual que é o canal do YouTube? É @Rastapé. Rastapé? Rastapé. Tá no Instagram também? Tá no Instagram, @Rastapé. Tá no Facebook, tá em Facebook, tudo? tá em tudo. Tem que usar tudo que é rede social, isso é fundamental. É importante. Fundamental. A galera, hoje em dia, tá todo mundo ali, né, conectado, então a gente tem que estar conectado também. Vocês gostam? Você gosta desse contato com o público? Porque, olha, muita gente na minha área, às vezes reclama, pô, mas aí agora a nossa vida fica exposta demais e tal. Mas a gente tem uma resposta imediata, eu acho tão legal, porque eu tô conversando com você aqui, aí vamos supor, eu faço um stories ali, aí eu posto. Na hora o pessoal já reage, na hora eu sei que o pessoal tá gostando. Isso é muito importante. É importantíssimo, pra saber, é importantíssimo. Eu mesmo estou aprendendo, né? Agora, a rede social do Rastapé, nós estamos organizando agora, já tem pouco tempo. Tá. E eu estou aprendendo ainda a lidar com essa tecnologia, com tudo isso, porque eu sou da época também que não... Que da época? Da pré... Que da época? Você é menino, pô. Quantos anos? Eu tô já cheguei nos 40 já. Que é isso? Tá um menino! Tá um garoto! Olha, se você tivesse que analisar o momento do forró hoje no Brasil, faz de conta que você não é do forró, você tá olhando de fora, assim, né? Tá olhando de fora. Como é que tá? Tá crescendo, tá se reinventando, porque todo mundo tem fases, né? Então, por exemplo, o pagode teve aquele bombada nos anos 90. Aí deu uma sumidinha, diminuiu um pouquinho, tal, e agora eu vejo que tá voltando, eu fico feliz de ver isso. Como é que tá o forró? O forró é um ritmo, assim, adorado pelos brasileiros, né? Então a gente... É claro que tem a época de mais exposição. Essa época do ano, junho, principalmente julho, essa época, né, do ano que a gente não toca demais. Mas é incrível como em qualquer época do ano a gente toca forró no Brasil inteiro e o forró é muito amado pelos brasileiros. Coisa linda, né? É maravilhoso ver isso. E é por isso que a gente tá no mercado até hoje. 20 anos de carreira, porque tem um povo aí que tá sempre seguindo a gente, sempre atrás dos shows, então é importantíssimo. Então, já que tá todo mundo atrás dos shows, vamos lá. Dia 5, Ilha Comprida, dia 6 em Socorro, no interior de São Paulo, dia 7 em Osasco, aqui do lado, dia 9, Ermelino Matarazzo, zona leste de São Paulo, dia 13 em Peruíbe, litoral sul do estado, dia 17 em Ubatuba, litoral norte do estado, e outras datas nas redes sociais deles. Mas eu vou pedir mais uma. Com muito prazer. Já que eu tô aproveitando mesmo, o som tá bom. Mais uma de Rastapé!
que vai ficar louca. Mas depois você vai beijo, dar like, compartilhar. Então você vai ser estrela do meu ser. Então você vai ser estrela. Ela, quando vem me leva, sou dela. Quando vem me leva, eu vou para o que eu vou. Eu vou para o que eu Ele arrasta a pé. Obrigado, gente. Muito obrigado. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Uma alegria ter vocês aqui. Obrigado. Acompanhe os caras nas redes sociais, tem muito show lá. Segue os caras, acompanha no YouTube. E olha lá, tá tudo aí, você vai saber a agenda completa deles. Estamos de volta mostrando as suas participações nas redes sociais. Daqui a pouquinho tem um bate-papo muito legal sobre anticoncepcional. É importante isso. Que momento da vida se deve usar um, que momento da vida se deve usar outro. Todos os tipos servem para todas as mulheres. Manda suas perguntas pra gente responder. Dr. José Bento já tá aqui com a gente. Deixa eu ver sua participação nas redes sociais. Ó, Lenita, adoramos seu programa. Só perdemos quando não estamos em casa. Assiste pelo app, não tem problema. Essa é a nossa Meg, adorada por nós. Assiste pelo app. Instala o app da TV Gazeta e você pode assistir o programa em qualquer lugar. Obrigado, Lenita. Um beijo, meu amor. Ó, Juliana, eu fico na dúvida de quem eu amo mais, o Paçoca, Tapioca ou você, Zuca. Obrigado, Ju. Obrigado, meu amor. Obrigado pelo carinho. Ah, que delícia. Ó, Rosana, o melhor do programa é ver o Paçoca e a Tapioca pra lá e pra cá no estúdio. Cara, é sério, isso é um barato, não é? Eu também acho, é um barato. A gente tá fazendo uma entrevista, qualquer assunto, aí passa um, passa o outro. É um barato isso. É pra quebrar, pra gente relaxar. Faz bem pra nossa cabeça. Obrigado. Vai mandando as mensagens. Ah, tem mais uma, desculpa. A Elaine. Amo esse programa. Além de aprender coisas novas todos os dias, minhas manhãs e minhas tardes se tornaram muito mais leves. Obrigado, Elaine. É esse o nosso objetivo. A gente quer levar informação pras pessoas. Já tá tudo muito pesado, né? Tá tudo muito pesado, muita coisa chata já. Vamos levar informação, coisa boa pra melhorar a nossa vida, né? Depois eu mostro mais. Deixa eu conversar. Ah, tem o Você Viu? Ah, antes de eu ir pra entrevista, roda a vinhetinha do Você Viu. Notícia legal. Bailarinos da Zona Norte do Rio conquistaram uma vaga numa escola de dança na Bélgica. O Marlon Araújo, de 23 anos, e o Luigi Carvalho vão ocupar 2 das 45 vagas de uma escola em Bruxelas. Escola reconhecida mundialmente como referência no ensino da dança contemporânea. Cara, isso é tão legal. O Marlon fez audição para esta escola em 2016. Na época não foi selecionado. Desde então, viver da dança virou o sonho dele. Agora ele pode ter um diploma internacionalmente reconhecido, bacharelado em dança. Para ele, a conquista vai além de uma boa oportunidade de aprender novas técnicas ao lado do Luigi. Ele quer aplicar todo o conhecimento que eles vão adquirir com certeza absoluta. E assim vão mudar a realidade de outros jovens da comunidade onde eles vivem, o Complexo da Maré. Que legal. Eles embarcam em outubro. Sucesso, meninos! Arrebentem! Representem bem o nosso Brasil lá! Olha que história bonita. Você tem fé, vai se emocionar. Um maestro voltou a enxergar depois de orar para a irmã Dulce. O baiano Maurício Moreira, de 50 anos, teve glaucoma, começou a perder a visão em 99. Em 2000, estava cego. Em 2014, teve uma conjuntivite e derrame no olho. Sentia muita dor, não conseguia dormir. Aí ele falou que pegou a imagem da irmã Dulce, encostou no olho e pediu com muita fé que ela ajudasse a acabar com aquela dor. Após a oração, ele bocejou e dormiu. Quando ele acordou, a esposa tinha colocado umas compressas no olho. Quando ele foi tirando as compressas, viu os vultos da mão dele, que ele não via mais. O médico disse que não tinha como explicar, que o próprio médico falou para ele, foi Deus. E Maurício disse, Deus e irmã Dulce. O maestro e a família dele sempre admiraram a irmã Dulce. Irmã Dulce, o anjo bom da Bahia, como a gente costuma dizer, será a primeira mulher nascida no Brasil a se tornar santa. A canonização será feita em outubro no Vaticano. Legal, né? Que legal, faz bem, essas histórias fazem bem pra gente. Meu amigo Zé Bento, que alegria ter você aqui. Você é um craque, tão feliz quando você vem. Bom, é um a gente divide tanta informação com as pessoas, é tão bom. É verdade. Fica todo mundo esperando. Eu acho que essa é a função do médico, né? Eu acho que o médico,
caramba, estuda tanto na vida dele, sempre está se atualizando. Verdade. E ficar só naquelas 4 paredes do consultório, eu acho que é obrigação do médico difundir esse conhecimento. Obrigado, parabéns. Porque, afinal de contas, é para isso que a gente vive, né? Para deixar as pessoas uma vida melhor. Uma vida melhor. É isso, meu amigo, você definiu. E a gente escolheu esse tema porque tanta gente quer saber disso em todas as fases, né? A menina que está começando a sua vida sexual, a mãe que fica preocupada com a menina, a mulher que já teve filho e não quer engravidar de novo. Enfim, em algum momento todo mundo precisa prestar atenção nisso, não é? Existem tantos métodos. Tantos métodos legais, né? Não dá hoje para você imaginar uma pessoa engravidar sem querer. Quer dizer, não existe. Não tem mais explicação pra Falta isso, de né? informação é que não é. Então vamos resolver isso. Vamos embora. É hoje. Tem o mais eficaz? Tem o mais eficaz. Pode não ser o mais apropriado para aquele casal naquele momento. Tá legal. Mas existe um método mais eficaz. O método mais eficaz é o implante. É um implante, parece um palito de fósforo. Tá aqui? Que você coloca, tá aqui. Mostra, então vamos começar com o implante. Bora, vamos lá. Vamos mostrar Vou isso chegar aqui, você tá do teu lado. Isso. Pra que nós vamos mostrar? Pra quem tá mostrando? Toninho, olha o Toninho ali, ó. Ele já tá te mostrando. Vai lá. Aqui, ó. Tá vendo? É esse implante aqui. Isso aqui é a agulhinha. Lógico que a agulha é um pouco grossa, mas nós fazemos uma anestesia local. Tá bom. E esse aqui é o implante que fica numa região, foi estudado pelo laboratório, qual é a região de menos atrito do nosso corpo humano. E foi identificado o antebraço, na parte superior do antebraço. Então coloca-se e fica durante 3 anos. É uma progesterona, essa progesterona é liberada diariamente e inibe então a ovulação. Tá legal, então vai no braço da mulher, é isso? Isso, nessa região Nessa região aqui. Como você é destro ou é canhoto? Eu sou destro. Então é do outro lado. Eu colocaria aqui, olha que seria legal. Nessa região, então colocaria aqui, com anestesia local. Tá. Hoje mesmo na clínica eu coloquei fez uma anestesia local, colocou, paciente ótimo, tal, foi trabalhar sem problema nenhum. Perfeito. Tá. E durante 3 anos ela tá sossegada. Cara, esse é o método mais eficaz que existe. Melhor que pílula. É lógico, existem os métodos cirúrgicos, que é a vasectomia e a laqueadura. Mas aí é um método cirúrgico, é um método de esterilização. Já é mais radical, né? É muito radical. Já é uma coisa mais definitiva. Exatamente. Né? Aqui a gente está falando de momentos da vida em que não desejamos. E quando você quer, você acaba tirando e volta a sua fertilidade. Vamos lá, essa é a pergunta. A vasectomia e a laqueadura não acontece. Vamos aqui, para a gente pensar em prazos. No momento em que eu coloquei, a mulher colocou o implante, começa a ter efeito quando? Em aproximadamente 1 semana, você já tem uma quantidade adequada de progesterona que vai inibir a ovulação. Então, em 1 semana ela já está pronta. Nessa 1 semana, acabou de colocar, deixa absorver um pouco, então usa um preservativo. Exato, tá bom. Agora, lógico, o implante não evita doenças sexualmente transmissíveis. Importante. É um método contraceptivo, isso que é importante. A gente está falando disso aqui, tá? A gente está falando de evitar a gravidez naquele momento. É isso. Então fique claro. Então, a partir de 1 semana mais ou menos começa a funcionar. Exato. Quando ela resolve tirar? Dura 3 anos, mas depois de 1 ano, conversou com o namorado, conversou com o marido. Não, vamos, tá na hora da família crescer? É só tirar? Boa pergunta, é só tirar. Só tirar na semana seguinte também. Ela já está começar o ciclo novamente, já começa a ter aqueles picos ovulatórios, aquele pico hormonal, aquelas variações hormonais, para que ela possa engravidar. Perfeito. Tem alguma contraindicação? Olha, é uma progesterona, então ela... É hormônio? É hormônio, mas é uma progesterona, então não tem aquele risco, por exemplo, que tem a pílula anticoncepcional que contém estrogênio de uma trombose. Exato. A trombose, vamos explicar direitinho. A trombose pode acontecer em qualquer mulher. Qualquer mulher pode ter. O fato de ser mulher, você pode ter uma trombose. Qual é a chance de uma mulher ter uma trombose? É de 1 a 2 mulheres a cada 1000. Cada 1000 mulheres, 1 a 2 tem trombose. Tá bom. Quando toma pílula anticoncepcional, aumenta para 2 a 4. Ou seja, dobra a chance. Mas ainda assim é pequena. É pequena. E quando a mulher, então, está grávida? Quando a mulher está grávida, aumenta em 10 vezes. Então, quer dizer, sabe, nós precisamos tomar um pouco de cuidado, desmistificar. Você fala assim, tem um risco? Tem o risco. Se você começa a ter muita dor de cabeça,
Se você começa a ter uma dor na perna, se você começa a ter falta de ar, você deve procurar um médico, porque pode ser uma trombose, pode ser uma embolia. Tá. Agora, existem alguns fatores de risco. Se a mulher vai tomar a pílula, mas é obesa, tem 35 anos ou mais, fumante, ou teve antecedente de trombose, ela ou a família, não deve tomar pílula. Quer dizer, não vai procurar também sarna para se coçar. Mas, sopa pro azar não, né? Exatamente. Mas de uma maneira geral, a pílula contraceptiva é um método muito seguro, principalmente para mulheres jovens. Então vamos lá, então vamos passar para a pílula a partir de agora. Então, bom, implante a gente colocou aqui como o primeiro. Se ele falou, para mim é o mais eficaz. Se ele falou, para mim é esse aqui. E eu acredito na hora. E o que eu achei muito legal é a simplicidade do momento que começa a funcionar e do momento que você desiste de usar, que você está liberado para... Perfeito, perfeito. Muito legal. Então pronto. Começamos com o implante. Então vamos para a pílula anticoncepcional. Existem mais de 14 milhões de mulheres no Brasil usando pílula anticoncepcional. Mais de 14 milhões. É o mais utilizado? O mais utilizado. Tá 60% das mulheres utilizam a pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional, existem dois tipos básicos de pílula anticoncepcional. Aquele monofásico é aquela pílula que tem uma quantidade uniforme de hormônio, só tem progesterona, e existe a bifásico. Bifásico que tem dois tipos de hormônio. Esses dois tipos de hormônio, normalmente é um estrogênio, um composto de estrogênio e uma progesterona, um derivado de progesterona. Existem mais de 120 marcas no mercado. Então, por favor, deixe o seu médico escolher qual é a pílula melhor para o seu caso. Não vai escolher a pílula da sua amiga, da vizinha. Infelizmente, no Brasil, você pode comprar a pílula anticoncepcional sem receita. Então, não devia, né? Mas não devia, porque você tem que passar numa consulta médica, você tem que saber ser examinada para decidir, junto com o seu médico, qual é o método contraceptivo. Por que, Zé Bento? Por quê? Aliás, por quê? Por que algumas pílulas não são indicadas para determinadas mulheres? Existem as contraindicações. Então, por exemplo, não tem cabimento uma mulher, por exemplo, de 45, 50 anos de idade ficar usando uma pílula anticoncepcional. Também não tem cabimento uma menina de 15 anos de idade tomando uma pílula anticoncepcional com uma dosagem muito alta. Então você tem que ir jogando conforme a idade, conforme o tipo de paciente. E às vezes tem pílula que não ajudam só a contracepção, ajuda na pele. Tem outras funções. Tem outras funções. Controle de peso também, não é? Controle de peso, ajuda a diminuir a quantidade de sangramento. Hoje eu atendi uma paciente que ela sangra muito durante a menstruação, uma menina jovem, 21 anos de idade. Tem indicação de tomar pílula? Tem indicação de tomar pílula. E aí vai ter uma pílula que vai ser mais indicada para o caso dela. Exatamente. Que legal, que legal, que legal. Emendar e colar a pílula, porque tem uma mulherada que toma direto, né? Para não menstruar. Pode fazer isso? Para não sangrar. Para não sangrar. Na verdade, a grande verdade, a mulher não menstrua quando ela toma a pílula anticoncepcional. Ela sangra. Ela sangra. E ela sangra porque ela para de tomar a pílula. Então é um sangramento por deprivação hormonal. Você não quer sangrar, você não quer ter esses spots, toma direto. Não tem problema. Não tem problema nenhum, absolutamente. Você vai para uma praia, você vai numa festa, você quer tomar continuamente, é lógico, converse com o seu médico. Não sei qual é a pílula que você está tomando. Tem pílulas que não podem ser emendadas. Tem algumas que não podem. Tem algumas que não podem. Por isso que você tem que perguntar para o seu médico. Mas se o seu médico falar que tudo bem, não há um problema para a vida dela, para a saúde. Pelo contrário, quanto mais tempo você toma a pílula e quanto mais tempo você toma continuamente, mais eficaz ela se torna. Essa era a minha outra pergunta. Em algum momento, é recomendado que ela faça um intervalo da pílula? Antigamente a gente falava muito por isso. Olha, faz um descanso, você já está tomando um ano, faz 6 meses, 2 meses, 3 meses, cada um fazia um esquema. Não tem descanso porque o corpo não está cansado, não existe isso. Você está inibindo uma função do seu organismo, é folclore. Você tem que tomar continuamente. Quanto tempo você vai tomar de pílula anticoncepcional? Eu vou tomar durante 10 anos porque eu não quero filho durante os próximos 10 anos. Muito bem, a cada 6 meses você vai no ginecologista, ele faz um exame completo em você e vê se você pode continuar tomando essa pílula. E pronto, você está segura. Pronto, legal. Falamos de 2 métodos muito interessantes aqui e disponíveis para todo mundo. Então, legal. Vamos partir para os outros aqui. O DIU.
dispositivo intrauterino. Um método excelente, é um método que existem 2 tipos de DIU, existe o medicado e existe o de cobre. O medicado contém progesterona, é muito indicado para mulheres que têm um sangramento abundante, que têm cólicas durante a menstruação, porque ele inibe a menstruação. É esse aqui, ó. Mostra aí. Opa, é esse aqui. Pronto. Onde que eu vou mostrar? Qual câmera a gente está mostrando aqui? Pronto, já te achou. Aqui, na 2. Isso. Aqui, então, você pode ver, ó, vou mostrar com a agulhinha do implante, ó. Aqui, ó, é a progesterona. É um tubetezinho que é colocado, então, dentro do útero. Facilmente colocado pelo médico. Dói um pouquinho, se puder fazer com anestesia, fazer com uma sedação, é melhor. Ele fica durante 5 anos. 5 anos, jogando uma quantidade uniforme aqui de progesterona, atrofia o endométrio, atrofiando o endométrio, ela não sangra. E o bom é que atrofia o endométrio que está fora do útero também, que então é um bom tratamento para quê? Endometriose, que você falou na semana passada. Então, ele até ajuda a prevenir endometriose, o DIU? Ajuda a prevenir e ajuda a tratar. É um dos métodos que a gente usa para tratamento de endometriose. Muito bom. Agora, existe o outro tipo de DIU. Existe o DIU de cobre, que hoje tem os DIUs de cobre que são revestidos por prata, para diminuir um pouquinho o sangramento e para diminuir um pouquinho a cólica que a mulher pode ter usando o DIU durante a menstruação. Quando ela usa o DIU de cobre, ela não inibe a menstruação, aumenta um pouco o fluxo, pode aumentar um pouco o fluxo, pode aumentar um pouco a cólica, e agora esse revestimento de prata acaba melhorando então esse tipo de sintoma. Você pode ficar durante 10 anos. 10 anos com o DIU? 10 anos com esse DIU, fazendo o controle, né? Repetindo a pergunta que eu fiz em relação ao implante. No momento que você coloca, você já está protegida, e depois quando você decide tirar, a partir de quando você pode engravidar? No mês seguinte, é uma coisa imediata. O retorno à fertilidade é muito rápido. Uma coisa também muito importante, que existe uma dúvida muito grande das mulheres, o fato delas tomarem pílula durante um tempo muito grande, se isso vai alterar a fertilidade. Então, minha querida, é o seguinte, quando você começa a tomar pílula, você tem quantos anos? 18 anos. Você está no auge da sua fertilidade. Agora, quando que você terminou de tomar pílula? Eu tenho 35. Fertilidade é outra. Não é por causa da pílula. Não é por causa da pílula. É por causa da nossa natureza, né? Nós estamos, o tempo está passando. Está diminuindo. Isso, a nossa fertilidade, que não tem nada a ver com a pílula. Pelo contrário, a pílula protege a mulher contra várias doenças. Uma delas, você falou, endometriose, cisto no ovário, câncer no ovário, miomas, pólipo no útero. Então ela ajuda você não ter essas doenças que podem levar você a uma infertilidade. Então pílula não causa fertilidade. Tem pergunta telespectadora, Aninha? Deixa eu ver aqui. Obrigado. Olha, Andréia. Obrigado, Andréia. Tenho 48 anos, há 5 meses venho tomando anticoncepcional para não menstruar. Mas não está funcionando. O que eu devo fazer? Então, deve mudar de método. Então, todo método contraceptivo deve ser seguido por um médico. Então você deve voltar ao seu médico e falar assim, escuta, olha, eu estou tomando já esse método que você me prescreveu, que nós decidimos que nós iríamos usar, mas não está dando certo, não está parando a menstruação. Vamos tentar um outro método, quem sabe você usar o DIU medicado. Esse pode ser uma boa indicação para você. Aliás, eu coloco mais DIU medicado com progesterona para evitar sangramento, para evitar mioma, para tratamento de endometriose, porque de anticoncepção, de contraceptivo. Olha só. Quer dizer, mais ou menos 60% dos medicados que eu coloco é para tratar alguma alteração que a mulher tenha do que propriamente para contracepção. Sensacional. O que mais você trouxe aqui pra gente? Vamos lá. Bom, trouxe um que quase ninguém fala. Puxa vida, é o diafragma. Ele é um esquecido, coitadinho. Ele foi esquecido, é verdade. Você coloca antes de ter relação, você fica protegido. Vamos pegar aqui, esse aqui, ó, só para entender aonde que ele fica. Olha, quer ver? Aqui, então, é um esquema mostrando uma mulher cortada longitudinalmente. Aqui que você coloca o diafragma. O pênis, então, é colocado aqui nessa região, tem ejaculação e o colo do útero, ele fica obstruído. Não deixa o espermatozoide entrar dentro do colo do útero. Esse diafragma fica, em média,
no mínimo 6 horas, porque depois disso o espermatozoide está morto dentro da vagina, porque a vagina tem um pH ácido. Ela pode tirar, ela pega, guarda, como se fosse um pó de arroz desse, e ela sempre está lembrando que está... Porque é o seguinte, a mulher coloca o diafragma, ela não sente, ela não tem sensibilidade. O parceiro também não sente. Não incomoda. Então é importante que tenha um recipiente desse e ela deixe aberto, sem esquecer que você que está com o diafragma, ele não está aqui, então está dentro de você. É verdade. Depois de 6 horas você tira e guarda. E outra coisa, você pode colocar isso aqui não na hora da relação sexual. Você pode colocar, você acha que vai ter relação sexual naquele dia, vai sair para jantar, você acha que vai ter, você já coloca. Tá. Não teve relação, você chega em casa, tira e pronto. Guarda. Acabou. Tá. Camisinha feminina? Camisinha feminina, que é importantíssimo como método não só contraceptivo, mas para evitar, então, as doenças sexualmente transmissíveis. Então, é colocado muito facilmente dentro da vagina e também pode ser colocado antes, quando ela vai sair para jantar, e só não pode errar o alvo na hora da relação sexual. Então, tem que colocar o pênis, então, dentro da camisinha para não ter problema. Para não ter problema. E a camisinha masculina também, né, gente? A gente falou só das mulheres aqui. Excelente. Mas a camisinha masculina, e aí falando também, claro, da prevenção das doenças. Meu amigo, que alegria ter você aqui. Você sempre é tão esclarecedor. Você vê que não é falta de método contraceptivo. É muita opção. Né? É muita opção. É muita opção. É muita opção. É só escolher, junto com o seu médico, o melhor método contraceptivo para você. Siga o Zé Bento nas redes sociais, que ele sempre dá dicas muito legais e eu sempre convido ele para voltar. Vem aí nosso irmãozinho Ronivon. Obrigado, gente. Muito obrigado. Essa pauta foi sugerida por vocês, viu? Sugere pauta que a gente faz aqui. Obrigado.